Fala boa tarde para eles, vocês estão te ouvindo. Boa tarde. Boa tarde, candidato. Estamos ouvindo o senhor. Vamos iniciar já. Tudo bem? Tudo. Bom, então, boa tarde a todas e a todos que estão presentes na sala, né? Boa tarde especial ao candidato Diogo Tita, que muito gentilmente nos concedeu um pouco do seu tempo nessa campanha política que a gente sabe como é que é apertada e difícil, né? Então, quero agradecer aí, em nome do grupo, a disponibilidade em conversar conosco, né? Nesses primeiros minutos, eu vou fazer um esclarecimento sobre o nosso projeto, né? Eu vou procurar deixar um pouco claras as questões, porque a gente vai disponibilizar, candidato, esse vídeo na internet. Então, de repente, alguém vai ter acesso a esse vídeo, para que a pessoa que tem acesso não fique totalmente perdida, a gente faz esse esclarecimento nos primeiros minutos, ok? Ok. Bom, então, eu sou o professor Douglas, né? Eu fui escolhido lá no nosso grupo, o nosso grupo que se chama Educação em Busca de Soluções, tem aproximadamente 140 Aqui estão alguns resultados. Desculpa, o imprevisto. O Google, ele reconhece quando a gente fala, ele acha que está falando com ele. E então, a gente é esse grupo de aproximadamente 140 professores, que nos organizamos, né, com o objetivo de lutar por uma qualidade de melhor, uma educação de melhor qualidade social, né? Nós estamos organizados aí desde o ano passado. Então, eu fui escolhido lá entre esses professores para ser o mediador da roda de conversa com o senhor e com os professores, né? Então, eu acho importante, candidato, deixar claro para o senhor que a gente enviou isso por escrito no convite, né, dizendo que o nosso grupo é apartidário. Então, eu queria explicar bem o que significa esse ser apartidário, né? Então, dentro desse grupo, que tem 140 pessoas, nós temos pessoas de diferentes partidos, né? Uma cidade pequena, que nem é a nossa, é impossível que as pessoas já não tenham seus candidatos, que elas não tenham as suas bandeiras, as suas ideologias de grupo, as suas ideologias, inclusive educacionais, né, suas filosofias. Então, quando a gente diz que nós somos apartidários, é porque lá dentro do grupo, né, dentro dessas 140 pessoas, a gente não se manifesta politicamente. Então, lá dentro, ninguém, popularmente dizendo, puxa a sardinha para ninguém. A gente fez um combinado, candidato, de lá dentro do grupo, ninguém nem enviar aquele santinho digital, não enviar santinho digital, não enviar proposta de candidato, não defender nenhum candidato nem outro. Dentro desses 140 professores, nós temos pessoas que estão no partido do senhor, que estão caminhando com o senhor, nós temos pessoas que estão caminhando com o candidato, o outro candidato, candidato A com o candidato B, temos filha de candidata, temos prima de candidato, mãe de candidato, então o grupo ele é apartidário nesse sentido. Então, quando a gente fez essas 10 perguntas, nós fizemos juntos, colocamos lá para que fossem aprovadas coletivamente, né? A gente fez um sorteio digital da ordem das entrevistas dos candidatos. Então, eu gostaria, assim, de que o senhor soubesse disso, né? Que a gente respeita todos os candidatos. Nós tivemos 5 lives até agora, todas elas correram muito bem. A gente pede para que, no momento das perguntas livres, as pessoas façam perguntas sobre ideias, né? Sobre propostas, sobre projetos, que não hajam perguntas pejorativas, que possa, de alguma forma, deixar o candidato constrangido. Nós temos conseguido isso. As lives estão todas disponíveis na internet. Tem um canal no YouTube que se chama Educadores em Busca de Soluções. As lives estão todas disponíveis lá e estão com um número considerável de visualizações. Bom, acho que eu falei demais, acho que deu para o senhor entender um pouquinho. Então, agora, a dinâmica da roda de conversa é a seguinte, são 10 perguntas, e o senhor tem 4 minutos para responder cada uma dessas 10 perguntas. Essas 10 perguntas foram elaboradas coletivamente pelo grupo de professores. O senhor consegue me ver na tela? Perfeito.
hora que eu fizer um sinal ou mostrar o celular para o senhor, é porque os seus 4 minutos estão acabando. Podemos fazer assim? Ok. Então, tá bom. E aí, terminadas as 10 questões, a gente tem aí um tempo final que a gente vai dividir entre perguntas livres e considerações finais do senhor. Combinado? Combinado. E qualquer coisa que o senhor tenha a falar, fique à vontade, tá? Para nós é um prazer tê-lo aqui conosco, tá bom? Então, Ok. vamos lá para a primeira pergunta, elaborada coletivamente pelos professores integrantes do grupo Educação em Busca de Soluções. Primeira pergunta. Quando eu terminar de fazer ela, eu vou contar os 4 minutos. Primeira, como pretende garantir em seu mandato a gestão democrática... eu errei, gente, vocês me perdoem. É porque a gente costuma ler a nossa carta que nós produzimos coletivamente para o candidato. Então, eu vou fazer a leitura aqui rapidinho dela. Acho que o senhor teve acesso a ela, né? Bom, nós, professoras e professores da Rede Municipal de Ensino de Paranaíba, inspirados nos ideais de liberdade, tolerância, respeito, integridade, inclusão e imparcialidade, acreditamos na educação como base primordial ao desenvolvimento de qualquer sociedade, essencial ao favorecimento da saúde, cultura, formação, emprego, desenvolvimento social e econômico. Acreditamos que a garantia de uma educação pública com qualidade social exige, antes de qualquer coisa, o compromisso dos governantes em priorizar a gestão democrática no ensino, como exige a Lei Maior da Educação, a LDB, número 9.394 de 96, que diz que o ensino será ministrado com base nesse princípio da gestão democrática. Frente a esse contexto, tomamos a iniciativa de produzir esta carta e apresentar elementos que esperamos serem observados e atendidos pelos futuros governantes desse município. São eles, né? Urgência da gestão democrática, ouvir e participar com os professores das tomadas de decisões inerentes ao Sistema Municipal de Ensino de Paranaíba, melhoria dos salários, reajuste anual, observando a defasagem que se acumula com relação à lei do piso salarial, a lei número 11.738 de 2008, a volta das gratificações para o campo. Reformulação do plano de cargos e carreiras do magistério, observando principalmente os itens. Eleições para diretores, com provas comprobatórias de capacidade técnica, com isso a diminuição de cargos comissionados, revisão da folha de pagamento, participação da comunidade nos processos administrativos e pedagógicos, processo seletivo temporário para coordenadores, melhoria nas regras da lotação dos professores e do estágio probatório, desburocratização, automatização e revisão de valores, aumentos nas promoções das carreiras dos professores, especialização, mestrado e doutorado, melhorias nas questões operacionais das escolas como horas, atividades e ressignificação da formação continuada, criação da coordenadoria da educação especial, com concursos para psicólogos, assistentes sociais, professores especializados, nas salas de aulas e nas salas de atendimento educacional especializado, e revisão das funções dos monitores, condições de trabalho pedagógico mais humanizado, atenção especial para as tecnologias, no trabalho pedagógico e na esfera administrativa, manutenção dos prédios escolares, melhorias na CACEMP ou convênio com a CACEMES, e pagamento das férias em seu usufruto, ou seja, no mês de janeiro. Acreditamos que uma comunidade que se articula em direção a um determinado objetivo, neste caso de priorizar a garantia da educação pública com qualidade social, tem mais chances de obter êxito na conquista de qualidade de vida de seus integrantes. Então, tem aí 134 professores que assinaram essa carta aberta, candidato. E vamos lá para o primeiro questionamento, então. Como pretende garantir em seu mandato a gestão democrática instituída pela LDB, que significa, entre outras coisas, ouvir e participar com os professores das tomadas de decisões inerentes ao Sistema Municipal de Ensino de Paranaíba? Fique à vontade. Bom, primeiro, eu quero cumprimentar todos os educadores que elaboraram esse projeto de educação em busca de soluções. Eu acredito que precisa ser discutido mesmo a educação no nosso país,
Só através da educação a gente pode ter uma integração maior, né, no nosso país e na nossa Paranaíba. A efetivação do Plano Municipal de Educação, que aborda essas e outras políticas públicas que já deveriam estar em funcionamento no município, para garantir a participação da comunidade escolar nas decisões que visam a melhoria da qualidade de ensino, implantando inclusive os conselhos escolares, criado em 2018, até o momento inexistente no município, eu sei, precisa criar. Eu devo esclarecer aos educadores que eu já fui diretor de escola pública, né, em 78, 79, 80, eu era diretor, tinha 4 turnos na escola Manuel Garcia, era um desafio muito grande, e naquela época não existia nada desses mecanismos digitais que hoje tanto auxiliam o professor na vida contemporânea. Naquela época era tudo mais difícil, mas sempre foi um legado para mim, o que eu aprendi ali, sabe? E aprendi muito, né? Valorizar o professor, o educador, a coordenação, a necessidade da educação, a necessidade de incluir, desde aquela época, a inclusão, né? Então, dessa forma que eu quero concluir, viu, professores? Ok, muito obrigado pela resposta. Vamos para a segunda. Eu é que agradeço. Google, desculpa. Como intenciona melhorar os salários dos profissionais da educação municipal, garantindo o reajuste anual, observando a defasagem que se acumula em relação à Lei Nacional do Piso Salarial do Magistério, a Lei número 11.738 de 2008, e também a volta das gratificações coerentes ao difícil acesso para a educação do campo? Então, Antes eu quero dizer sobre gestão democrática que eu não tenho compromisso com nenhum coordenador, nenhum diretor, com ninguém. Eu quero fazer gestão democrática de verdade, né? Isso eu quero deixar muito claro. Depois, eu quero dizer que a valorização do professor é necessário. Eu me recordo bem que eu conversava com a Maria Eugênia, né? Foi na nossa época que nós criamos, né, a valorização do professor do campo. Eu lembro bem da professora do Alto Tamandaré, que eu ia, ela reclamava da distância. Quantas vezes eu estive no Alto Tamandaré? Eu lembro da Lina, ainda lá quando era diretora, né? Eu tenho aqui o conhecimento do piso. Na verdade, a lei do piso, ela é de 2008, né? Não é de 2020, né? E eu estou aqui olhando. Nós temos, parece que nesse primeiro nível, só uma professora, né? A maior parte são dos graduados. E tem os doutores, né? Inclusive você, né, Douglas, que eu dei oportunidade. Eu lembro que a Maria Eugênia te deu 4 anos seguidos para você tornar doutor em matemática. Isso, para nós, é um orgulho que você faça parte da nossa rede. Inclusive, nós vamos usar muito dos seus conhecimentos para melhorar. Eu acredito, eu estou vendo aqui, eu não quero falar do salário, porque realmente está abaixo do que merece os professores, né? Eu compreendo perfeitamente e como que eu, sem valorizar o professor, eu quero atingir a melhoria, fortalecimento da escola pública, né? Como que o ensino infantil, que eu vou priorizar muito, muito, muito. Não que eu despreze a nona, mas o ensino infantil será muito valorizado, né? As nossas crianças não atingiram a nota boa do Enem, o que vai adiantar? O esforço que foi para eu criar com o governo Zeca do PT, a UEMS, inclusive com dinheiro da prefeitura, criamos a UEMS, criamos a Universidade Federal, agora vamos criar o curso de veterinária na Federal. Nossas crianças têm que atingir o nosso objetivo. Então, vocês podem ficar tranquilos que quem vai gerir a educação no nosso mandato é gente que gosta dos trabalhadores da educação, é gente que conhece a educação, é gente do meio da educação. Eu lembro que fui eu quem indicou a Jane na gestão do Zé Brachiari. Fui eu quem indicou a Jane para aquilo. Então, eu não tenho dificuldades de convivência com ninguém. Eu acho que o professor precisa ser valorizado, respeitado. Eu, como deputado, eu lembro das agressões que os professores sofriam dentro da sala de aula. Eu lembro da nossa luta, né, para mitigar esse sofrimento, buscando soluções.
vocês podem ficar tranquilos, que com o Tita, o setor da educação só tem a ganhar. Primeiro que eu vou valorizar quem conhece bem mais do que eu de educação e tem autonomia para fazer o que for necessário. Muito obrigado, candidato. O plano a questão terceira. O plano de cargos e carreiras do magistério, a Lei Complementar número 051, de 9 de dezembro de 2011, foi de grande importância para a nossa categoria, pois garantia uma série de direitos conquistados com muita luta e que, ao longo das últimas gestões, desde sua implantação, vem sendo cruelmente desmontado. Questões como melhoria nas regras de lotação dos professores e do estágio probatório, desburocratização, automatização e revisão dos valores e aumentos nas promoções das carreiras dos professores, especialização, mestrado e doutorado, e melhorias nas questões operacionais das escolas, como horas-atividade e ressignificação da formação continuada. Como pretende resolver esse problema que consiste basicamente em devolver os direitos retirados, produzindo novas leis com a participação efetiva da classe do magistério público municipal? Bom, pela Lei Complementar 51, de 2011, da nossa administração, né, é importante frisar isso, eu lembro que da efetivação do salário dos professores foi incorporada na gratificação de regência, criada pela Lei 08 de 98, também da nossa administração, né? Foi na minha primeira gestão, que variava entre 20% e 40% para todos os profissionais da educação. Outra questão referente dessa Lei 51 de 2011, que coube a mim, justamente, resolver como prefeito, foi a criação das tabelas de promoções, horizontal, vertical, pois ao criar a lei, igualaram o salário para todos os professores, ou seja, não havia mais carreira. O professor que estava prestes a aposentar ganhava igual o que estava lá no início, né? Posso dizer que conheço do plano de carreira do magistério, estou disposto a ouvir os interessados e realizar as mudanças possíveis, né, que for também necessário, né? A melhoria dos processos de lotação, horas de atividade, formação continuada, o estágio probatório, outras questões do cotidiano escolar, acredito que possa ser resolvido, justamente com os interessados dentro de um processo democrático e responsável. Então, o que eu posso dizer para você? Eu compreendo tudo isso aí. Agora, na época, a lei criaram coisas inconstitucionais. Inclusive, o Longuinho disse que não assinou. Aí a Jane levou para o outro prefeito, e o outro prefeito, não sei se assinou sem ler, mas eu não sou o pai desse jabuti. Bom, vamos então para a quarta pergunta. A categoria do magistério público municipal sofre a cada nova gestão, com o problema dos cabides de empregos e o loteamento de cargos da educação. Temos nossa identidade, e na maioria das vezes os diretores ou coordenadores, assim como a própria secretária de educação, são pessoas estranhas à nossa rede, que não conhecem nossa realidade, nossa história e nossas experiências. O alto índice de nomeações infla a folha de pagamentos da educação, o que também inviabiliza os incentivos financeiros e aumentos de salários para os professores que estão na sala de aula. Diante de todos esses problemas, gostaríamos de ver em nosso município as eleições democráticas para diretores e professores coordenadores, logo nos primeiros meses da nova gestão. O que pensa a respeito dessa nossa reivindicação? Eu acho que a reivindicação é justa e nós vamos olhar com bons olhos. Basta ver o que nós fizemos lá atrás. Quando eu estou dizendo assim, é lógico, quero dizer aos educadores, que se não tiver um processo de seleção antes da eleição, nós também não vamos atingir a qualidade que nós queremos. Nós não podemos pensar só em elevar salário sem elevar a qualidade da educação, a qualidade do ensino infantil, primordial de tudo. Eu estou dizendo, vou fazer uma gestão democrática porque comungo com essa ideia, eu penso dessa forma. E sempre lembrando que quando aqui o município atingiu os maiores índices de salário,
foi justamente pela Lei 008 de 99, na minha gestão. Na minha gestão. Eu dizia para a Maria Eugênia o que era prioridade. Por exemplo, você tem um desafio, professor Douglas. Nós temos que criar, né, agora uma escola e uma creche lá entre o Jardim Costa Luz e o Jardim Primavera. São desafios. Eu devo lembrar os mais novos que, quando eu entrei, eu tive que construir a escola Inácio em 90 dias. Não tinha sala para atender os alunos. Então, eu já enfrentei muitos desafios, sempre ouvindo quem conhece mais do que eu de educação, né? Desde o projeto Porteira do Saber, que foi uma solução para aquele momento, porque a prefeitura é o processo de continuidade. Entra um prefeito, né? Eu devo dizer que em 97, professor, eu peguei 7 folhas atrasadas. 7 folhas salariais atrasadas em 97 eu peguei. E consegui resolver, sempre na base do diálogo. Eu sempre quis que os educadores estivessem muito próximos do prefeito, como os trabalhadores da obra, porque se eu tive êxito na política e na administração, nunca foi confrontando, foi ouvindo, buscando solução entre todos. Devo dizer, da minha feliz convivência com o governo do Zeca do PT, eu não tenho dificuldade em conviver, eu não tenho dificuldade. Com o Zeca do PT, eu construí a UEMS, com dinheiro da prefeitura, 50% foi dinheiro da prefeitura. Hoje eu vejo a necessidade, né, de qualificar o ensino infantil. Não é? Eu vejo uma necessidade. Quando eu era diretor lá, antes de dividir o Estado ainda, eu lembro bem que o professor tinha muita dificuldade, era muito mal qualificado. De lá para cá, as coisas melhoraram muito. O professor qualificou, você, no caso, doutor, e eu parabenizo por isso, se nós não quebrarmos o paradigma de que o professor precisa ter um salário melhor, porque estudou, e ele vai deixar no trabalho dele o legado da qualidade ou não, da próxima geração. Não é? E a geração que eu quero deixar para trás é uma geração que tem oportunidade. Eu, com 9 anos, deixei minha casa para estudar, estudei em colégio de padre. Hoje as pessoas vêm estudar de São Paulo, vêm aqui em Paranaíba. Hoje a minha sobrinha, mulher do Lincoln, veio de Goiânia estudar aqui, e aqui ficou. Eu, quando disse que eu queria criar os campos universitários, muitos que eu estava maluco, né? Hoje estão aí. Paranaíba é uma cidade universitária. O Dr. Pasto, nosso eminente juiz de direito, é formado na UEMS, graças a quê? Graças a um trabalho exaustivo do prefeito Tita. Então, preciso falar mais o quê? Aqui vocês têm um humano, meu irmão, um humano que compreende a dificuldade. Então, pode contar comigo. Muito obrigado, prefeito. Eu vou quebrar o protocolo aqui e agradecer, né, a questão do doutorado por você ter citado aí. Eu sou muito grato à professora Maria Eugênia e a você. Bom, quinta questão. Uma questão bastante importante, pontual e atual na natureza do ato educativo, e o respeito aos desvios da atuação do professor na sala de aula. Trata-se da questão de que o professor não tem formação na psicologia ou na assistência social para dar conta das demandas atuais da educação. Nesse sentido, para que a educação no município possa atingir um melhor nível de qualidade social, pensamos na criação da Coordenadoria da Educação Especial, com concursos para psicólogos, assistentes sociais, professores especializados, nas salas de aula e nas salas do atendimento educacional especializado, o AEE, e revisão das funções dos monitores. O que pensa dessa nossa reivindicação? Olha, eu acho perfeitamente possível a criação de uma coordenadoria de educação inclusiva, né, que vise o atendimento desse público especial, tão sofrido a falta de políticas públicas especializadas nesse atendimento. Quem que não lembra, por exemplo, da professora Madalena, né? Ela foi coordenadora da educação especial, né? Hoje nós
educação inclusiva, né? E eu, enquanto prefeito, quando eu visitava os postos de saúde, até muito cedo, 6 horas da manhã, eu percebia a necessidade da psicóloga no posto de saúde, porque ela precisava mais do psicólogo do que do médico. Não é o caso do professor, não é? Qual que é a diferença? Você veja, todos nós temos problemas, e é natural que vai ter um índice de professor que precisa melhorar a autoestima, que precisa ser assistido, não é? Eu conheço perfeitamente essa necessidade, e eu acho que é muito justo a reivindicação, eu compreendo. Eu conversei isso demoradamente com a professora Fátima Dutra. Eu admiro muito a professora Fátima Dutra, e eu conversei demoradamente com ela sobre esses aspectos, né? E principalmente nesse período pós-pandemia, que virou de cabeça para baixo toda a vida da humanidade, não é? Quem de nós não tem dia que as coisas estão piores e nós mesmos temos que conversar conosco mesmo? Nós temos que conversar, porque as dificuldades são imensas. As dificuldades são imensas. Eu acho que hoje, eu sempre digo, quando eu visito as aulas, olha, eu gostaria de ser psicólogo. Eu sou formado em administração de empresas e direito, mas o trabalho do psicólogo é uma coisa assim tão importante na vida do ser humano contemporâneo, não é? Que eu vejo com muito bons olhos isso aí. Peraí, cadê meu garoto? Muito obrigado pela resposta. Vamos para a pergunta 6. Presenciamos nas últimas gestões atitudes antidemocráticas, autoritárias, na condução das políticas educacionais municipais. Por isso, pensamos em reivindicar que as condições de trabalho pedagógico sejam humanizadas, que os profissionais da educação sejam tratados com menos autoritarismos. Como pretende formar sua equipe de trabalho na Secretaria de Educação para resolver esses problemas? Olha, eu penso assim, que se você atingir o objetivo da qual eu me propus, eu podia agora a aposentadoria. Quentinho, come até... Eu poderia... Né? Tendo algum problema, né? Posso continuar? Então, eu me propus aceitar a disputa, mostrar meu projeto, meu plano de governo para os professores e para os demais segmentos da nossa sociedade, foi justamente porque, na outra eleição, olha, vamos nomear o novo, vamos fazer o novo, isso vai melhorar demais. E eu falei, bom, não precisa do Tita, vai melhorar demais com o novo. E eu afastei. Estava com o prefeito, podia disputar a eleição, não tem impedimento, não tem processo, eu afastei. Não posso criticar nada, como é que foi feita essa administração, se os professores foram mal atendidos, porque eu não disputei a eleição. Então, o que acontece? Agora não, agora é diferente. Agora eu estou disputando a eleição, vou formar uma equipe qualificada. Sempre disse que a minha vice seria uma professora. Não consegui. Cheguei até a falar com a Jane. Aí a Jane não pode ocupar cargo público, né? Então, depois comecei a conversar com os educadores. Conversei com vários educadores, né? Com o Antônio Marcos, eu conversei. Mas o meu vice é o caçula que convive muito bem com a educação. Muito bem com a educação, muito bem com a saúde. Então, eu não acredito que, se nós não tivermos um bom diálogo, uma integração dentro da educação, nós não vamos atingir os nossos objetivos. Quais são os nossos objetivos? Você já pensou um dia sair Paranaíba, mais ou menos como o estado de Goiás, que melhorou a qualidade da educação, né? Paranaíba sair mais ou menos como a cidade de Sobral,
que orgulha todos os brasileiros. Isso é uma tarefa nossa. O prefeito dá a condição. O secretário, né, mobiliza as forças educacionais, qualifica. Né? Seria o ideal nós colocar o ensino integral, mas como? Nós hoje não temos condições. Paranaíba, o índice de ICM é 1,2, 1,3. Chapadão do Sul é o dobro. Costa Rica é o dobro. Aí você fala, nós temos, sim, como é que você vai dar oportunidade para um aluno com um quadro verde? Não, tem que ser branco, nós temos que modernizar, nós temos que hoje ter estrutura digital para as nossas crianças, que nem eu domino bem, mas as crianças vão viver um outro mundo, e eu estou querendo educar para o mundo moderno, não para o mundo que eu vivi. Por isso que eu preciso da compreensão e da ajuda de todos. Muito bem, obrigado, candidato. Vamos agora para a 7ª questão. Ela é a seguinte. Eu vou falar um pouco mais alto, não é porque a internet está muito ruim, então pode ser que alguém esteja com problema, percebendo que as pessoas estão caindo muito da fala e voltando. Temos sofrido com as questões das tecnologias no trabalho pedagógico na esfera administrativa. Sistemas que não funcionam satisfatoriamente e salas de tecnologias sucateadas, incluindo equipamentos como projetores multimídias e aparelhos de som. O que sugere em seu plano de governo para resolver este problema? Veja, concordo plenamente. Nós estamos tendo dificuldade aqui. Não é? Você imagina como que vai ser você melhorar a educação infantil da infância até o 9º ano na zona rural, se há com dificuldade. O que eu penso sobre isso? Eu penso em levar para o Congresso Nacional a senadora Simone Tebet, o senador Nelsinho Trades, que eu tenho amizade, levar para o deputado federal Vander Lobé, levar para o deputado Beto Pereira e levar para o deputado Fabinho Trades, porque Paranaíba a telefonia ainda é da CTBC, do Grupo Algar. Não é? Ora, isso é uma questão que nós temos que ser discutido no Congresso com a ANEEL. Por que Paranaíba é servida pela CTBC? Ou a CTBC resolva os nossos problemas, ou nós temos que buscar uma solução. Isso o prefeito sozinho não consegue, mas a bancada federal, deputados federais e senadores, reunidos na ANEEL para tratar especificamente desse assunto, aí eu acredito que nós vamos... eu anotei, inclusive, no meu plano de governo, que é impossível, né, você conviver com os atrasos da internet em Paranaíba. Eu fico na fazenda, quando às vezes estou na fazenda, eu vejo essa dificuldade. Então, isso aí, eu sou parceiro de vocês, concordo plenamente que nós temos que nos mobilizar. Estou vendo aqui o meu velho amigo, professor Walter Martins, olha aí, ele foi promovido lá do Raimundo, lá para o balneário do São João do Aporé, né, Walter? O Walter é uma pessoa que, se tivesse mais Walters, nosso Paranaíba era melhor, não tem a menor dúvida disso. Posso ir para outra? Pode. Então, a pergunta 8. Os prédios escolares estão sucateados, não há infraestrutura adequada nas escolas da cidade e do campo. Aproveitando que o senhor falou do seu Walter aí, todos nós admiramos. Como pretende prover a manutenção dos prédios escolares? Bom, eu vejo assim, colegas meus candidatos, que eu tenho maior apreço, dizem assim, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Sim, bom, de onde vem o recurso? Eu quero ser claro para os educadores que estão me ouvindo que eu tenho apoio. Antes de aceitar a candidatura, eu fui conversar. Então, hoje nós temos apoio do governo do Estado, nós temos apoio da Assembleia Legislativa, nós vamos criar aqui o Sistema S. Já acertei com o Longin e com o presidente Paulo Correia. O sujeito vai sair lá do EJA, ele vai ter a escolaridade, o certificado, e vai ter também
o profissional. Isso é uma tarefa nossa. Isso já está tudo conversado. Tem o apoio da Câmara Federal e do Senado. Senão, eu não atingiria esses objetivos. Não é? Como que a Prefeitura vai fazer tudo isso com o dinheiro minguado da Prefeitura? Isso, nós temos que ter emenda. Hoje, vocês sabem que nós temos emendas impositivas que os deputados federais e senadores colocam milhões nos municípios. Basta que você tenha bons projetos. Não é? Então, nós temos que chegar, fazer uma avaliação de quais as escolas que estão mais necessitadas, para que nós possamos implementar a melhoria. Isso, eu acho que é básico, e eu não acredito que nesse aspecto eu possa ter dificuldade. Justamente por quê? Porque você adquirir um recurso para a melhoria das escolas é muito mais fácil em Brasília do que para obras, por exemplo. Né? Eu vejo sucateado também a Prefeitura. A Prefeitura é totalmente sucateada. Eu converso com os servidores e eles sempre me dizem a mesma coisa. Quando lá eu estava, eu já percebia essa defasagem. Então, nós temos tarefas hérculas, meus irmãos. Hérculas, não só na educação, mas é na educação que passa, tudo começa pela educação. Então, vamos valorizar os nossos educadores. Muito obrigado, candidato. A 9ª questão. A Caixa de Atendimento à Saúde do profissional da educação do município é totalmente insatisfatória. Solicitamos melhorias na CACEMP ou convênio com a CACEMES. Como pretende nos ajudar nesse sentido? Esse aí é um assunto que eu conversei demoradamente com a Fátima Dutra. Eu lembro bem, olha como a gente enxerga as coisas lá atrás. Eu estou enxergando isso lá, quer ver? Veja bem, a Caixa de Assistência da Saúde do Servidor do Município foi criada em 2001, na administração do prefeito Diogo Tita. 2001. Então, ela oferece hoje tudo o que nós temos aqui, exceto o quê? A internação. A CACEMES, a gente sabe o quanto que... Hoje nós recolhemos 2 mais 2, né? 2 dos servidores, 2 da prefeitura. Quando você fala de CACEMES, aí o índice vai lá para 14 e tal. O que eu pensei é o seguinte, a CACEMES aqui nos deve, e essa tarefa, ela não deve ser só do Tita. Essa tarefa tem que ser também dos educadores. Por exemplo, por que a CACEMES de Paranaíba não tem UTI? Um hospital rico como a CACEMES não tem UTI. Isso é um desrespeito com o povo de Paranaíba. Não só com os educadores, mas com o povo em geral. O que eu posso buscar para mitigar o sofrimento do professor? É buscar um convênio paralelo com a CACEMES. Eu já fiz ofício para o presidente da CACEMES, denunciando esse desrespeito pela falta de UTI. A UTI na CACEMES são as ambulâncias. Tem muito interesse por trás disso, vocês sabem, vocês enxergam isso. Só o Tita que enxerga isso? Não, vocês enxergam também. Então, essa tarefa não é só minha, essa tarefa é do povo de Paranaíba. O Tita estava praticamente morando na fazenda, né? Mas eu estou informado. As UTIs da Santa Casa são alugadas. Ora, eu tenho compromisso de que elas tornam definitivas. Por quê? Porque eu fui conversar com o governo. Ah, Tito, o governo está mal. Eu não tenho nada com isso. Eu votei no Odilon. Trabalhei com o Odilon. Agora sim me chamaram para conversar. Tita, organizamos as contas públicas, parabenizei o governo, nós vamos ajudar a Paranaíba que a sua cidade encolheu. Eu falei, eu sei que encolheu. Todos nós encolhemos juntos. Então, nós temos que levantar o autoestima do paranaíbense, mas para isso nós temos que ter apoio. É o que eu disse, eu fui procurar apoio antes de aceitar a candidatura. Primeiro eu vi pesquisa. Vocês têm pesquisa qualitativa para mostrar? Temos, Tita, aqui. Volta, Tita, está aqui. Ótimo, ótimo. E essas pesquisas continuam da mesma forma, certo? Não mudou nada. As pesquisas me mostraram, me deram um norte, um horizonte, de que a população queria a nossa volta. E não tem sentido eu querer voltar, já fui prefeito 3 vezes,
né? Eu estou voltando para somar forças, somar experiência, somar... Hoje o Tita tem muito mais sabedoria e experiência do que há 20 anos atrás, não é? E hoje o que a gente percebe? Com as emendas impositivas, com os apoios que eu estou recebendo, eu acho que a gente vai conseguir fazer uma administração inclusiva com todos os segmentos, inclusive com os vereadores. Quando fui prefeito, eu não ganhei eleição. Eu entrei lá porque o Tribunal Superior Eleitoral me convocou. O prefeito foi cassado. O Tita entrou pela porta do fundo. Mas como? Eu fui convocado. Eu não ganhei eleição. Aí eu tive problema o tempo todo. O tempo todo. Vocês lembram disso? Atrapalhou a administração, né? E CPI, todo dia CPI, né? O que aconteceu? Né? Nenhuma CPI vingou, porque o Tita nunca entrei na vida pública para levar vantagem. Tanto é que não tem impedimento. Não tem impedimento. Por que não tem impedimento? Nem eu e nem quem trabalhou comigo. O que eu percebo de outros candidatos? É processo, a equipe toda processada, toda condenada, não pode ocupar cargo público. Eu acho que isso é uma coisa que os educadores têm que olhar de perto também. Precisam olhar de perto, porque a tarefa não é minha, viu, Douglas? É de todos nós. Muito obrigado. Vamos, então, para a última pergunta elaborada pelo grupo de educadores. É a 10ª. Temos uma insatisfação muito grande com relação ao pagamento das férias, que não acontece mais em seu usufruto, ou seja, no mês de janeiro. Ela está sendo paga no mês em que o funcionário tomou posse. E por conta do alto número de cargos comissionados, o executivo nunca consegue assegurar esse direito em dias. As férias, ou seja, as férias são sempre pagas com atrasos. Gostaríamos de voltar a receber as férias em seu usufruto, ou seja, no mês de janeiro. O que tem a nos dizer sobre isso? Eu penso que é extremamente legal o pagamento em janeiro, porque é a época que o professor precisa viajar, gozar suas férias. Aliás, eu me recordo que quando era prefeito, sempre nós pagávamos em janeiro, né? Porque é um direito do professor. Isso aí é uma questão, educadores, uma questão de planejamento. De planejamento. Eu pagava de 15 em 15 dias, porque a aflição de pagar era tão grande que eu gostaria de voltar ao pagamento, é mais burocrático, mas eu pagava de 15 em 15 dias. Era bom para quem recebe e muito bom para quem paga. Eu pensava muito na lei de responsabilidade fiscal, por isso que quando vocês abordam, Tita, se inchar, a prefeitura não governa. Eu concordo com vocês. Se você colocar gente estranha na educação, você não vai pagar, você não vai governar. Concordo plenamente. Olha o que está acontecendo nessa administração. Faltou jogo de cintura, faltou assessoramento, certo? Isso eu não quero para a nossa futura administração, certo? Então, se nós não trabalharmos com uma prefeitura enxuta, nós não vamos cumprir o nosso plano de governo que nós registramos. E se você não cumpre, você já começa sendo mal interpretado e também mal avaliado. É possível que essas questões fiquem muito claras, não é? Todo mundo vai ajudar a ganhar a campanha, depois todo mundo vai para a prefeitura. Não é possível. Hoje, quantos concursos nós fizemos durante a nossa administração? Então, hoje, se o prefeito não prestar na lei de responsabilidade fiscal, ele não só deixa de atender os interesses da educação, como tantos outros. Nesse período pós-pandemia, como que vai ser a nossa assistência? Você já imaginou os postos de saúde? Hoje, se você tem aí um da sua família, né, 91% da população brasileira não tem plano de saúde. Hoje, você é especialista, se você precisar de um exame de urgência, você, se não fosse corrido pela sua família, você vai sofrer, porque a prefeitura não está atendendo nem o que judicialmente
é imposto à prefeitura. Por isso que tem essa rejeição desse tamanho, certo? Isso eu não quero para Paranaí. Ok, candidato. Então, vocês me ouvem bem? Que a internet está oscilando demais. Vocês estão me ouvindo? Sim. É a internet. Eu estou. Bom, então, agora, candidato, nós vamos passar para a segunda etapa da nossa conversa, onde as professoras, os professores farão perguntas livres para o senhor, tá? O senhor tem 3 minutos para responder cada uma, e os professores vão tentar ser bem breve nas questões, tá? Então, inscritos, nós temos aqui, por enquanto, primeiro a professora Juscelaine, depois a professora Vilma, depois a professora Bruna, e, por enquanto, somente essas pessoas que estão inscritas. Então, professora Juscelaine, pode fazer o seu questionamento ao candidato. Boa tarde, senhor candidato. Fico muito feliz com a sua participação. É muito importante que nós possamos ter esse momento com todos os candidatos. Como assim já foi bem pontuado aqui, nós não temos, o nosso grupo não tem um candidato. A única bandeira que nós defendemos é a bandeira da educação. E que, independente de quem ganhar, a gente estará lá, trabalhando efetivamente, lutando pelos nossos direitos, cobrando também, se necessário. Durante a fala do senhor, o senhor disse que só através da educação se tem uma melhor integração no município, falou da valorização do professor e o respeito ao professor, que é algo muito importante. O senhor falou de uma gestão democrática, que o senhor não tinha compromisso com ninguém. Fico muito feliz com essa fala do senhor, porque é isso que nós precisamos, de uma gestão democrática, que nós possamos ser ouvidos, que nós possamos ser valorizados, que nós possamos ser respeitados enquanto professores. Sabemos que uma gestão que tem educação como prioridade é uma gestão de sucesso. Fico feliz que o senhor tenha esse pensamento. Na nossa penúltima roda de conversas com o seu vice-prefeito e secretário da gestão, da sua gestão de administração, nós perguntamos a ele em relação às leis que dificultaram, né, os nossos direitos, o início do desmonte, né, do nosso estatuto, e na ocasião ele jogou essa responsabilidade ao prefeito, que na época era o senhor, dizendo que o vice-prefeito nada executa se o prefeito não fizer. Então eu gostaria de perguntar ao senhor candidato, o que nos garante que o senhor irá ter esse olhar diferente para a educação do município? Olha, você sabe que na política não tem nota promissória, né? A política tem o caráter do candidato. Veja que o vice que te falou isso entrou com várias CPIs para assumir o meu lugar. Tá? Você sabe, professora Juscelane, que quantas inconstitucionalidades tinha ali? Mais de 12 emendas. Eu vou repetir. O Longuinho me disse que não quis assinar aquele jabuti. Não quis. Aí a professora Jane levou para o ex-prefeito. Coitado, nunca foi na escola, assinou. Todos os problemas vieram depois disso. Todos os problemas, viu, professor Juscelane? Eu devo dizer para você que eu fiz banco pagar imposto. Nem o prefeito do Mato Grosso do Sul fez. O banco pagou mais de 12 milhões de reais de imposto. Por isso que o prefeito conseguiu pagar precatório os trabalhadores da educação, aqueles 50 reais. Por quê? Porque o Tita deixou 12 milhões. Foi para pagar precatórios até 2022 e para pagar o quê? Previm. Hoje tem 44 milhões depositados. Ou seja, quando a senhora aposentar, professora Juscelane, lá em 97, o Tita criou o Instituto de Previdência, que hoje tem 44 milhões depositados. A senhora vai ter uma aposentadoria digna, tranquila, porque foi um trabalho do prefeito Diogo Tita, pensando lá na frente. Por isso que eu falo, quando passa jabuti na mão do prefeito e não lê o que assina, aí, minha irmã, aí vem os problemas futuros para o próximo prefeito. Né? Então, eu quero dizer para você o seguinte, fica tranquila, porque eu já disse, eu quero valorizar a educação. A educação
é a melhor escada que você tem para deixar de ser pobre. Vamos lembrar o doutor Plácido aqui. O pai dele era celeiro, seu Armindo. Veio estudar na UEMS que o Tita instalou. Hoje é juiz de direito. Quantos doutor Plácido nós podemos ter em Paranaíba? O filho, a filha do meu empregado fala, Tita, eu sou seu empregado vaqueiro. Minha filha é doutora, porque você criou a Universidade Estadual e Federal. Independente de partido político. Só a educação vai dar melhor condição de igualdade nesse país tão desigual, racista. Você sabe que eu sei o que é racismo na pele. Por quê? Porque o meu filho é negro e ele me conta tudo o que acontece com ele. Ele me conta tudo. Hoje ele fala inglês, ele fala mandarim, ele mora em São Paulo, mas ele me conta. Um dia em São Paulo nós fomos entrar no banco, eu e ele, cuidando do inventário da minha saudosa Lelaine. Eu entrei e ele foi barrado na porta. Nós, brasileiros, nós temos desafios imensos. Não é só educação. É um país racista, desigual, que não tem oportunidade. Muito obrigado, candidato. Me desculpem que a minha conexão caiu. Caso eu caia e não volte mais, alguém aí do grupo pode assumir, por favor. A Vilma, professora Vilma, tem uma pergunta para o candidato. Fique à vontade, professora. Boa tarde, candidato. Boa tarde, boa noite, né? Eu sou a professora Vilma Vieira de Paula e eu vou chamá-lo de você, porque nós estamos aproximadamente no mesmo nível de idade. Eu vou fazer 30 anos como funcionária pública municipal. E eu quero primeiro fazer uma colocação, que é um pensamento meu. Depois, se você quiser, junto com a pergunta que eu vou fazer a seguir, explanar sobre isso, pode, junto com as respostas, né, explanar. Nós estamos vivendo em Paranaíba um período de eleição de jovens. Paranaíba precisa de gente jovem. Em algum momento, na sua coligação, você, junto com a sua equipe, pensou de você sair vice e o Adriano Caçula prefeito? Agora eu vou fazer a minha pergunta. Nessa última gestão, nas últimas gestões, como eu disse, eu já estou aposentando, vou fazer 30 anos na prefeitura. Agora que eu completei a idade, eu vou pedir meu processo de aposentadoria. Mas vai ficar algumas coisas aí que deixam a gente preocupada. Por exemplo, sabemos, o senhor é conhecedor, você é conhecedor da LDB, sabe que o ensino fundamental 1 e o ensino fundamental 2 é obrigação prioritária do município. As últimas gestões estão retirando o ensino fundamental 2 das escolas municipais. Tirou primeiro o 9º ano, e no outro ano tirou o 8º ano. Nós estamos somente com o 6º e 7º ano na rede municipal. E foi um acordo feito com a Secretaria Municipal de Educação, junto com a Cecília do Estado. O município como Maracaju, por exemplo, não aceitou a proposta dela. E nós queremos, os professores do município, saber se na sua gestão retornará o ensino fundamental 2 por completo para a rede municipal. Porque isso tem dificultado a lotação dos professores da rede municipal. O que a sua gestão pretende fazer a respeito disso? Porque você já esteve lá 3 vezes consecutivas. Sabemos como foi sua gestão para a educação. O que você pretende fazer de novo para que isso volte para o município? Primeiro, um grande abraço, Vilma. Convivi com você quantos anos, né? E devo lembrar que nós, idosos, precisamos votar, viu? Nos proteger e votar. Ok. Com relação por exemplo, Adriano Caçula, eu
enxerguei no Adriano Caçula uma pessoa extremamente humilde. Ele é concursado como vigia na prefeitura, foi motoboy, perdeu várias eleições para conquistar agora a simpatia do povo pelo trabalho que ele fez dentro da educação e dentro da saúde. E o que eu percebo? O Adriano vai ser o meu braço direito na assistência, na educação, né? E agora, como vice-prefeito, ele tem muito mais como trabalhar e me ajudar, né? Eu falar do Tito é desnecessário. Os meus defeitos, as minhas virtudes são demais conhecidas. É natural que na época da campanha são mais exaltadas os defeitos do que as virtudes, né? Mas a gente compreende que o processo, infelizmente ainda é assim. Eu quero dizer que a prioridade do ensino infantil, isso é notório, a prioridade, não é? Agora, o que nós queremos? Primeiro, nenhum professor da 8ª e 9ª série, do Fundamental 2, ficará sem sala de aula. Nenhum. Isso é compromisso. Ok? Ok. Bom, depois da cedência. Eu quero ir, nós abordamos, eu quero ir para a escola. O que for bom para o professor, não terá empecilho no Tito. Tito, eu quero ser diretor da escola estadual. Ótimo, não tem problema nenhum. É bom para você? Ótimo. Vamos conversar com o Estado, vamos permutar. É assim que eu acho que a gente dialogar, assim que nós vamos atingir o nosso objetivo, né? Por exemplo, na escola rural. Na escola rural, como que você não vai ministrar aula para 7ª, 8ª e 9ª série? Isso é dever nosso. Agora, se você pode compartilhar com o Estado, compartilhar, por isso que eu digo para vocês, eu estou conversando com a Assembleia Legislativa, com o governo do Estado, estou conversando com a Câmara Federal, com o Senado, porque hoje, o que acontece? Do mesmo jeito que a saúde quer enfiar UPA na gente, para tirar das costas do governo federal e vir para uma prefeitura que não dá conta, você pode ver que na educação é mais ou menos a mesma coisa, certo? Nós temos que compartilhar. Eu lembro bem, quando eu era prefeito, e você também deve lembrar, o quanto que eles atrasavam para nós o transporte escolar. Você lembra disso? E a gente ficava enforcado, não sabia o que fazia. Aquelas estradas ruins, não dava conta da manutenção. Eu quero o apoio de vocês e a bênção de Deus para que nos dê saúde e sabedoria para enfrentar tudo isso. Obrigado, candidato. Professora Bruna, se alguém mais se inscreveu, repete, por favor, depois da Bruna, tem eu. Se alguém mais se inscreveu, porque eu caí e sumiu o chat. Repete ali no chat, por favor. Pode fazer sua pergunta, professora Bruna. Boa noite, candidato. Boa noite. Gostaria de agradecer o convite, o senhor prontamente aceitou para participar da nossa live. Bom, a minha pergunta é, em fevereiro do ano passado, a atual gestão municipal lançou uma lei que retirava direito dos professores. Isso motivou a criação e a atuação desse nosso grupo. No dia 2 de abril de 2019, fomos até o Sindispar, onde o presidente do sindicato, que está te apoiando, agora colocou na mesa diretora dos trabalhos a cúpula da prefeitura, prefeito, secretária de Educação e diretora de Departamento de Vida Escolar, secretária de Educação, juntamente com os vereadores, que votaram por unanimidade, só um momentinho, na referida lei, para convencerem que a mesma não era para prejudicar o professor, e sim para beneficiar. No mesmo dia, fomos até a Câmara de Vereadores, e seu primo, braço direito do prefeito, e teu apoiador nessa eleição, ofendeu e humilhou os professores com palavras que até hoje repercute pela classe. Professorzinho arruaceiro, entre outros. Naquele momento, a gente simplesmente estava lutando pelos nossos direitos. Nós sabemos, candidato,
que essas pessoas não é você, que simplesmente não era a sua gestão, mas como você espera que confiemos nosso voto no Senhor, tendo ao seu lado tantas pessoas que fizeram mal para a nossa categoria? Bom, primeiro eu quero te cumprimentar, Bruna, você é jovem, né? E sabe que eu nunca comunguei com essas posturas, né? Você pode puxar ao longo de toda a minha vida pública que você nunca viu falar que o Tita foi na Câmara, que ofendeu alguém. Nunca isso aconteceu, né? Eu quero dizer que a gestão democrática você faz quando você tem oportunidade de nomear as pessoas. Tem candidatos que já ofereceu coordenadoria, vou citar até o nome aqui, para vocês verem o tanto que é a baixaria na política. Ofereceram para o Gugu, todos vocês conhecem o Gugu, ele está lá na ABB, né? Que nós criamos também a ABB. Você sabe que ano que foi aquilo? Né? Quando o Tita ainda ofereceu uma coordenadoria para o Gugu. Ele nem efetivo é. Quem ofereceu não é do meu partido. Você tem prima, ô Bruna? É PT, aí depois você não dava conta de PT, virava Tita, né? Agora você veio perguntar para mim, não vou falar. Gente, Ô, Bruna, com o áudio aberto. Não está saindo som, por quê? ô, Bruna, Só um minuto. Oi? Bruna, A coisa está dando... ô, Bruna, Oi? você tem prima? Eu tenho primas? Eu tenho primas? Sim, tenho primas. Todo mundo tem primas. Então, se a sua prima fala muita besteira na Câmara, você é culpada? Oi, tá me escutando? Eu estou dizendo, Bruna, que se a sua prima vai e fala muita besteira na Câmara ou em algum lugar, você é culpada disso? Não, não. Então, por que eu sou culpado pelo que o meu primo fala? O meu primo, ele é legislativo. Ele é legislativo. Eu ocupo o cargo ocuparei, se vencer a eleição, o cargo de executivo. São funções completamente diferentes. Ele foi vice do atual prefeito, nunca perguntou para o partido se isso era interessante. Hoje, ele está muito chateado com a atual administração. Sentiu traído pela atual administração. Então, o que eu quero falar para você, definitivamente, se retiraram leis dos trabalhadores da educação, não foi na minha administração, eu não posso responder por isso. O que eu quero dizer é que não participei da administração passada, não tenho apoio dessa administração. O PSDB está apoiando o 12, não o 15. Pergunta para o Longuinho, presidente do partido, quem que ele está apoiando. Pergunta, ele vai te dizer, estamos apoiando o 12, não o 15. O prefeito está apoiando o 12. Certo? Vamos deixar isso muito claro. Muito claro. Então, vocês têm que perguntar para o 12 o que aconteceu. Um abraço. Só para lembrar, não tem réplica, prefeito, mas eu jamais culpei o senhor de alguma coisa, simplesmente fiz uma pergunta. Eu também não desculpei de nada da sua prima. Estamos ok? Um abraço. Bom, a gente não tinha previsto a réplica, né? Eu queria, me inscrevi aqui na ordem democrática de fazer as perguntas, candidato. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Na verdade, é mais um pedido e uma colocação, né? Essa política... bom, antes eu quero falar outra coisa. É muito importante isso que a professora Bruna falou, candidato, porque isso ficou registrado na história da educação do município, né? Tomara que a gente consiga, logo em breve, escrever alguma coisa, produzir alguma coisa e publicar, né, em revistas científicas ou até mesmo em livro, alguma coisa sobre a história da educação no município de Paranaíba. Lógico que nós temos grandes contribuições, pessoas marcantes, professores maravilhosos,
ótimas secretárias de educação, prefeitos amigos da educação, e que bom que se a gente conseguir colocar tudo isso um dia no papel. Esse é um projeto particular meu, espero conseguir. Mas naquele dia do ano passado, prefeito, foi um dia que ficou marcado, candidato, perdão, foi um dia que ficou marcado na nossa história. Por quê? Porque foi lançado lá um pacote de medidas que prejudicou a categoria, inclusive foi o último, né? E aquele pacote é que motivou a formação desse grupo. Naquele dia, o presidente do sindicato, que está te apoiando agora, ele, ao invés de chamar os professores, a classe, para que todos nós dialogássemos primeiro, né, para a gente ver quais medidas, que posição nós tomaríamos, ele chamou a cúpula, né, do poder executivo, junto com o poder legislativo, a secretária de educação, de administração, a diretora lá do departamento, para convencer a gente, como a Bruna disse, que o pacote era de bondade e não de maldade. Aquele dia eu me levantei, candidato, e tive que defender a categoria, né? Porque eu senti que nós estávamos sendo, de alguma forma, prejudicados, né? E até mesmo maltratados naquela ocasião. Então, eu queria emendar a pergunta da Bruna e perguntar isso para o senhor, né? Essas pessoas, aquelas pessoas, eu tenho muito respeito pela professora Fátima Dutra, me considero amigo, né, mas ela esteve junto com aquelas pessoas, né, pensando nessas medidas que nos prejudicaram. Então, a gente tem medo, por exemplo, que essa medida do ensino fundamental 2, que é prejudicial para nós no município, prejudica tanto professores quanto alunos e pais de alunos. E existem outras alternativas para resolver esse problema, né? Então, eu gostaria de pedir para o senhor que olhasse com mais atenção para o encerramento do ensino fundamental 2. Os professores serão muito prejudicados se forem cedidos para o Estado, né? Então, é um pedido que eu te faço, caso o senhor seja eleito, né? E emendando nesse pedido, eu gostaria de que o senhor dissesse para a gente: olha, esse pessoal vai continuar comigo, porque eles estavam lá contra os professores, mas agora eles vão fazer o que eu quero, no sentido de ter um olhar diferente para a educação. Me desculpa, candidato, se eu de alguma forma fui indelicado na pergunta. Não, não foi de forma alguma, de forma alguma. Não existe transferência de professor compulsório. Nada, eu fui claro. Haverá cedências se tiver interesse do servidor. Se tiver interesse do servidor. Eu fui muito claro quanto a isso. O Antônio Marcos, eu vou ser sincero para vocês, eu desconheço, eu não participava de nada, nunca fui na prefeitura. Repito, o prefeito está apoiando o 12, não está apoiando o 15, desconheço, não acredito que a Fátima Dutra trairá as suas convicções de educadora, perseguindo o professor, né, tirando o direito do professor. Já conversei com ela, né, nem a convidei para ser secretária. Ela, como amiga minha, eu pedi algumas orientações técnicas da área de saúde, da educação, o que teria acontecido para trás. Eu concordo que os professores precisam realmente colocar na história, nos anais da história, esse dia triste. Eu concordo com vocês, e eu sou a favor de que a história tem que ser contada. Eu sei que os professores sabem muito bem do Santana do Paranaíba e o Deobando Campestrini, foi o Tita, né, o hino, sujeito devotado à cultura, né. Eu acho que a professora Vera está aí, sabe perfeitamente o brilhante trabalho que ela fez quando eu fui gestor do município, né. Então, eu não participo, eu não participei, não sei explicar isso que vocês estão me pedindo. Mas eu acredito que a nova prefeitura, a prefeitura que o Tita é gestor, né, eu não sei se vai ter necessidade desses confrontos. O diálogo é muito mais fácil. O diálogo é muito mais fácil. Então, eu estou dizendo para vocês, não tenha medo, porque eu vou ser parceiro. Se eu estou dizendo que eu vou ser parceiro,
por que eu vou retirar direitos já adquiridos? Isso nunca vai acontecer na nossa administração, senão eu não estaria em convergência com o que pensam vocês. Tudo que vocês pleitearam, eu tenho tudo anotado. Não é? É natural que eu gostaria de ser prefeito de Maracaju. Maracaju é uma cidade muito menor do que a nossa, com o dobro da arrecadação. Não é? Então, o cobertor nosso é curto, o prefeito tem que fazer muito com pouco. Agora, se o prefeito não interagir bem com a sociedade, como que você vai chegar a bom termo? Eu quero deixar uma coisa muito clara para vocês, que eu não acredito que esses episódios voltarão, episódios nefastos, negativos, voltarão a acontecer. Muito obrigado, candidato. Vamos agora, então, para a última pergunta. Infelizmente, eu tenho um professor da rede estadual e a gente já viu... Alguém entrou aí e pediu para fazer uma pergunta. Eu percebi, mas ele entrou depois que já havíamos encerrado. A menos que todo mundo, ou o próprio candidato, não acomode, o que você faz? Bom, então vamos ouvir a professora Vera. Muito obrigado, professora Vera, querida professora Vera. Pode ficar à vontade para fazer sua pergunta. Boa tarde, eu só não cumprimentei ainda, boa noite, acho que é assim. E, Tita, eu gostaria de conversar sobre o projeto que você colocou no município em 2014, um projeto de educação musical para crianças e jovens, inclusive esse desmonte do ensino fundamental 2 na rede municipal de ensino quebra o projeto, né? Porque a nossa ideia é ter uma orquestra de flauta doce municipal em Paranaíba, ao nível da orquestra de Taiwan, que é a melhor do mundo. É um projeto já aprovado pela Secretaria de Estado, que pelo meu interesse eu quis passar o projeto para a prefeitura e você acolheu. Em 2014, você acolheu o projeto na rede municipal de ensino. Em 2015, o projeto foi vencedor no edital do FIC. E, assim, é um projeto agraciado por Deus, um projeto aplaudido pela UEMS, pela UFMS. Você mesmo esteve presente em apresentações para senadores, deputados, governadores. E nós atendemos cerca de 200 famílias nesse projeto. E, assim, muito me impressionou e me chateou, só que eu volto a repetir, é um projeto firme em Deus e nos ideais de pessoas como você, que tem, além de uma visão administrativa e uma visão, assim, humana, você tem uma visão artística, que é rara em prefeitos, em governadores, essa visão artística. Então, só para que você tenha consciência, em 2017, a sala do projeto foi fechada e eu toquei o projeto sozinha. E eu queria ver se você tem esse compromisso, não só de rever a questão do 7º, 8º, 9º ano na educação municipal, mas também de projetos de música, arte, teatro, que os nossos jovens precisam. Ok, Vera. Professora, você sabe que eu admiro a arte, né? Quantas vezes eu estive lá na escola Major, na sua sala de aula, com aquelas crianças, aprendendo tudo, flauta, música, dança, fanfarra, a nossa querida Guarda Mirim, né? Era a coisa mais linda do mundo. Quando chegava o aniversário da cidade, nós tínhamos como mostrar para as autoridades, né, a cultura de Paranaíba, né, aquelas crianças, aquela integração, né, era uma coisa maravilhosa, né? Eu lembro, saudoso, da cavalgada que nós criamos no Sindicato Rural. Eu lembro que a porta era aberta. Eram tempos maravilhosos. O que a gente não pode deixar morrer. Eu lembro do Carnaíba. O nosso Carnaíba era uma coisa que extrapolava os estados, dava riqueza para o município, o comércio, os postos de gasolina, os serviços, né, hotéis e tal. A música não é diferente, né? Eu acompanhei de perto, né? Isso tudo, velho, eu gostaria de que acontecesse novamente.
acontecesse para uma Paranaíba. O meu slogan de campanha, o que é? Paranaíba mais humana, próspera e feliz, certo? Eu tentei resumir em 3 palavras o que eu penso, né? Eu acho que tudo isso aí é viável. Essa questão da preocupação do Fundamental 2, né? Eu cheguei a conversar com a Fátima Dutra, aqui, ela conhece bem da educação, bem mais do que eu. Quem sou eu para dizer, eu vou fazer isso? Não, eu não vou fazer isso. Eu vou dialogar. Eu vou dialogar para ver se isso é possível fazer, não é? Eu não acredito que um administrador queira retirar direitos, não é? Buscar conflitos, se tiver outros caminhos, não é? Eu não tenho a menor dúvida de que nós vamos dialogar, dialogar e dialogar. E todos, não é? Têm que buscar uma solução. Tem que buscar uma solução. Por exemplo, o professor Douglas, que é doutor, ele tem compromisso com a educação de elaborar projetos. Ele sabe muito bem disso. Então, se ele conhece muito mais do que o Tita de educação, sou eu que vou formular projetos? Não. Tem quem sabe, a Secretaria de Educação é que tem que cuidar disso. Bom, muito obrigado, candidato. Nós vamos agora para a última pergunta de um professor da rede estadual. Depois o senhor já pode emendar e fazer as considerações finais do senhor. Combinado? Ok. Pode falar, professor. Boa tarde, candidato. Eu me chamo Alexandre. Apenas um pedido de orientação, na verdade, porque os outros candidatos colocaram nos seus planos de governo, que foram publicados no site do Divulga Candidaturas, do próprio Tribunal, né, Eleitoral, uma relação de propostas para a educação de forma mais completa, né? Podemos reconhecer que o Binga, o Sindolei, o Fredson, o Renato, o Maico, todos eles têm considerações que nos permitem, como professores, ter uma visão melhor de quais são as propostas. E a sua proposta no seu plano de governo, principalmente na pauta da educação, ela está bastante enxuta. Então, eu gostaria de que o senhor nos orientasse se esse plano ele está em um outro lugar e se você irá apresentá-lo. E aí você pode nos ajudar nas suas considerações finais agora, aonde que a gente encontra melhor essas propostas que você pretende, para que fique documentado isso, né? Só uma consideração, para que fique documentado e que os professores, meus colegas, tenham uma visão melhor de como vai ser conduzida a sua gestão. Você sabe que papel aceita tudo, né? Você pode colocar o que você quiser, depois você assume, você esquece tudo aquilo. Esquece tudo aquilo. Né? Eu pedi que eles completassem o plano. Eu acredito que a partir de amanhã vocês já vão ver que nós estamos completando aquilo. Eu também achei que estava incompleto, discuti e vamos reposicionar. Né? Eu quero dizer para vocês que eu tenho boa vontade. Eu agora quero concluir deixando um abraço fraterno em cada um dos nossos interlocutores, dos professores que fizeram esse projeto. Eu quero parabenizar. Eu acho que a gente tem que lutar pelos nossos direitos, pela melhoria de vida das nossas famílias, da nossa educação, de um modo geral. E dizer que, para mim, hoje foi um prazer muito grande, o tempo passou, e eu sequer percebi que tão bom é a oportunidade de debater, de discutir as ideias, de ouvir as pessoas. Oxalá pudesse, né, todos os segmentos, fazer essa interação, né, para que conheça bem o que pensa o candidato, antes da eleição e depois da eleição. Né? Vocês, educadores, têm mais condições de fazer isso. O que eu quero concluir é dizer que eu estarei atento à educação. Estarei atento ao que acontecerá na educação. Eu vou dar a diretriz. Se essa diretriz não estiver... se essa diretriz... Estou vendo o Elinho ali também. O Elinho não estiver
de acordo com o nosso pensamento, eu vou mudar a diretriz, certo? Eu não vou colocar na educação pessoas que não têm compromisso com a melhoria da qualidade do ensino. As consequências da qualidade do ensino são terríveis e nós não podemos deixar que as nossas crianças paguem por isso. Quero agradecer, mas, por um outro lado, eu quero dizer que aos professores, o que formam todas as profissões. Eu lembro bem da minha primeira professora. Eu comecei no ensino até o 3º ano, na escola rural, né? E difícil, muito difícil. Estudei na escola pública, no Bradislau Garcia Gomes, tenho boas lembranças. A única coisa que eu quero deixar claro para os educadores, hoje eu perguntei para algumas pessoas e falei que eu ia estar reunido virtualmente com educadores e o que eu queria pedir para vocês, né? Independente de partido, que vocês busquem saber a condição jurídica de cada candidato. O Alexandre Borges, o Douglas, aí eu estou vendo aí. Como é que estão juridicamente os candidatos que concorrerão daqui a 3 semanas? O Douglas recebeu esse documento hoje, possivelmente da mão do tio dele, Geraldo Mello. Isso aqui é um documento muito grave. Agora, se vocês, professores, estão preocupados com o futuro de Paranaíba, e eu reconheço, olha, gente, isso aqui é uma denúncia muito bem formulada, quebrou sigilo bancário. Aí vem aqui o doutor Plácido, nosso juiz de direito, recebeu em 17 de janeiro de 2020. Recebo integralmente a inicial com relação aos réus. Maico Henrique Queiroz, Elismar Garcia Menezes, ó, que foi o Melancia, o Fantasma. Aí apurou-se tudo. Agora o doutor Plácido vai dar a sentença. Certo? De repente, vocês estão elegendo um prefeito cassado, aí vai assumir a vice. Vai assumir a vice. Isso o partido, todos os partidos, porque vocês me disseram que aí tem gente de todos os partidos. E aqui, então, eu gostaria de perguntar para os professores se vocês estão orientando, porque o professor orienta. O professor tem aluno, orienta, coordenadores, se vocês estão orientando os eleitores de Paranaíba da gravidade disso aqui. Vocês conferem na justiça se esse documento é verdadeiro com o doutor Plácido, porque isso aqui é muito grave. De repente, vocês estão votando num candidato para eleger a vice do ex-prefeito. Isso é justo? Então, eu quero concluir pedindo a Deus que nos dê sabedoria, tolerância para ouvir as pessoas, dialogar com as pessoas, né? Saúde, para que nós possamos buscar solução para um município tão difícil, que arrecada mal, que você arrecada mais ou menos 12 milhões por mês e gasta 13. Por isso que a gente tem que ter acesso em Brasília, Campo Grande, na Assembleia Legislativa, no governo, na Assembleia, na Câmara Federal e no Senado, para que nós possamos alavancar o que Paranaíba precisa. Eu fiz um compromisso. Eu tenho um compromisso com a classe educadora. Eu vou cumprir o meu compromisso, como sempre fiz. Agora, eu gostaria que vocês, como professores também, orientassem a gravidade desse documento. Isso aqui, ninguém quer falar disso. Ok, professor? O Márcio Saragus tem isso aqui, o presidente da Ordem dos Advogados tem, e o Reinaldo Gaspar tem. E agora todos os professores têm. Vamos fazer uma Paranaíba mais limpa. Vamos combater a corrupção. É uma tarefa de todos nós. Muito obrigado, um abraço fraterno no coração de cada um de vocês e de suas famílias. Obrigado. Candidato, então nós queremos aqui, eu em nome de todo o grupo, agradecer a sua participação, né, a sua gentileza e a sua simpatia, né, em entender o nosso grupo e o propósito do nosso projeto, tá? Muito obrigado em nome do grupo e acho que todos nós esperamos que dias melhores virão, né?
Ok. É isso que a gente deseja. Grande abraço e tudo de bom. Que Deus te ouça. Amém. Vou encerrar a gravação agora.